Esse vídeo aqui é a pedido de vocês, hein? Caramba, recebi muitas mensagens com esse link desse recorte que eu vou fazer aqui agora, desse reactzinho que eu vou fazer aqui agora, um trechinho de 4 minutos de um programa da Jovem Pan Esporte, onde o Mauro César, eu sei, cara, eu sei quando falo em nome Mauro César, tem uma rejeição muito grande, ou ele é muito amado ou muito odiado, é um cara muito seguido, muito querido pelos fãs dele, mas também tem uma certa rejeição, principalmente das outras torcidas que não seja do Flamengo, né? Já que ele é flamenguista assumido e tudo mais. Mas eu recebi esse link e resolvi assistir. E achei que ele fala algumas coisas ali interessantes, tá? No mínimo para reflexão. No mínimo para a gente poder parar e debater sobre o Fluminense, sobre o dinizismo e tudo mais. Ele fala muito do Fla-Flu. E eu tirei essa parte do Fla-Flu porque passou. Tá? Meu foco já é amanhã no Bragantino, Campeonato Brasileiro, quarta-feira River Plate, Libertadores, Copa do Brasil já ficou para trás. Mas o trechinho que ele fala especificamente do trabalho do Fernando Diniz, desse extremismo que é com o Diniz, ou para cima ou para baixo, e eu me incluo nisso, tá, pessoal? Eu tô me incluindo nisso, porque eu fui um dos extremistas, coloquei ele lá no céu, e agora na derrota também, falei que o dinizismo acabou e tudo mais. Eu acho que realmente tem que ter uma ponderação nisso aí, tá? Mas é aquilo. Para você que não me conhece, meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, um canal de torcedor. Né? E como é que torcedor reage normalmente? Quando ganha, tá tudo bem. Quando perde, fica revoltado, fica chateado. Mas eu acho que tá na hora da gente parar. Eu já fiz isso na live de ontem à noite aqui. Fazer algumas ponderações. Nem 8 e nem 80, né? Vamos avaliar direitinho e ver o que realmente está ruim, porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa que não está funcionando. É a primeira vez na carreira do Diniz que um clube comandado por ele não marca 5 gols. Ou seja, problemas existem e muitos. E além disso, quem não marca gol, obviamente, não vence jogos, né? Então os problemas existem. Mas também não tá tudo errado, tem que demitir. Isso aí eu não pedi aqui, tá? Em momento nenhum eu pedi a cabeça do Diniz, eu pedi a demissão do Diniz, muito pelo contrário. Eu falei que tem que continuar com ele. Mas eu tenho lido muitos torcedores pedindo a demissão do Diniz, fora Diniz, vem Rogério Ceni. Aí não dá, né, pessoal? Aí, com todo respeito a quem pensa isso, realmente não dá, pelo menos por enquanto. Se continuar esse trabalho que está sendo, no momento, desastroso, aí é outra história. Mas eu acho que no momento não é o momento de pedida do Diniz, saída dele. Por isso que eu vou fazer esse react aqui rapidinho, tá? Então, muito prazer. Se você puder se inscrever no canal, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. É só clicar ali, você tá inscrito, deixar teu like, compartilhar pra geral, tá bom? Esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball. Final de semana, muitos jogos, vários campeonatos ao redor do mundo. E você que gosta, você que é um aficionado por futebol e não quer perder nada, você precisa baixar esse aplicativo, tá? Primeiro link da descrição aqui, é só você clicar lá, tanto para iPhone quanto para Android. Eu ia falar iPhone e iOS, quase que não sai, você se ligou, né? Você pode baixar no seu iPhone, no seu Android, é totalmente de graça e tem tudo sobre o Fluminense lá, tabela, classificação e tudo mais, tá legal? Vamos direto pro vídeo, pessoal. Eu vou deixar o Mauro César falar e, obviamente, vou pontuar algumas coisas, algumas falas dele ali. Afinal de contas, é um react, tá legal? E do lado do Fluminense, acho que nada é mais extremista do que o dinizismo, né? Há poucos dias, semanas, eu ouvi algumas pessoas dizendo, olha, eu acho que esse time do Fluminense ele é comparável ao Flamengo do Jorge Jesus. Isso é uma heresia, né? Isso é uma heresia. Eu fui um dos que falei, tá? Que o Fluminense tava jogando, e eu não sei se é heresia, não. Aqui eu acho que é a parte do rubro-negro aí falando, tá? Que é uma heresia, ele vai... Olha só o que ele vai falar no complemento, e aí eu pauso de novo. Não só pela qualidade do jogo, pela diferença entre os jogadores, né, nível técnico, e pelo que um conquistou e o que o outro ainda tenta conquistar. Até esse trechinho aí eu concordo com ele. Pelo que um conquistou e pelo que o outro pode conquistar. Mas quem comparou, no meu caso eu comparei, eu não comparei no trabalho final. Eu falei que o que o Fluminense estava jogando naquele momento era comparável ao futebol apresentado pelo Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Eu concordo e não retiro nada, tá? Diferença técnica dos jogadores existem, as conquistas também, mas pelo menos da minha parte, que eu fiz essa comparação, é que naquele momento, e a gente não pode deixar isso... Agora tá ruim, mas em determinado momento foi muito bom. E eu continuo achando que o Fluminense estava jogando um futebol nível o que o Flamengo estava jogando em 2019 com o Jorge Jesus, tá? E até esse tipo de comparação eu escutei. Deve dar clique esse tipo de coisa, deve render audiência, você falar uma bobagem dessa, que isso é uma loucura. É uma gozação até com o torcedor do Fluminense. Está debochando do cara. Não é verdade. Isso não é verdade.
também não é uma porcaria. Mas não ganha 5 jogos. Do Diniz eu pergunto, eu concluo, ruim com ele, pior sem ele. Aquilo que eu tinha falado antes, né? É uma reflexão bem legal que ele tá fazendo aqui. Vamos acompanhar. Será que o Fluminense com o Diniz estaria na Libertadores? Teria metido 7 no Volta Redonda, 4 no Flamengo na final, 5 no River Plate. Está numa situação, apesar da derrota na Bolívia, vai jogar com o River na Argentina agora, mas está numa situação que a classificação deverá vir, mesmo que perca o jogo lá. O Flamengo não, o Flamengo tem ganhado o Racing na quinta-feira. Se o Flamengo se complicar com o Racing, pode ser eliminado pelo Alcas ou pelo Nublense. Imagina que coisa ridícula. Imagina que coisa ridícula, o Flamengo ficando fora da Libertadores por Alcas e por Nublense. Não ganhou de nenhum dos dois, hein? Né, ser eliminado por um time microscópico como o Nublense, com todo respeito, pequenininho. Já não conseguiu ganhar lá no Chile, né? E do Alcas perdeu, né? Patético isso. Então, assim, o Fluminense está num momento ruim. E ontem a entrevista do Fernando Diniz teve momentos muito bons, porque começa aquela coisa, né? O pessoal que cobra o clube, não, por que liberou fulano? Aí ele falou, liberei o jogador porque a torcida pegava no pé, a torcida criticava, o jogador não funcionava mais aqui, não conseguia jogar. Eu defendi ele na coletiva, vocês criticavam. Chegou uma hora que o menino tá do São Paulo agora, o Caio Paulista e Michel Araújo. Essa foi a única parte da coletiva que eu concordei com o Diniz, tá? Quando o jornalista perguntou. E o jornalista que perguntou não é nem que cobre a mídia do Fluminense, não, tá? Nem tricolor ele é. Também não tem problema nenhum. Mas quando ele fez essa pergunta, né, se tá fazendo falta o Caio Paulista, o Michel Araújo, o Calegari, todos esses jogadores quando saíram foram comemorados, né? Mas é aquilo, aproveita o momento ruim para poder querer tirar alguma coisa disso. Então, para mim, foi a única parte boa da coletiva do Diniz, na minha opinião. O Michel Araújo e o Caio Paulista. Né? Os dois foram citados, entre outros jogadores. Ele falou, mas tudo era culpa do Caio Paulista. Ele teve uma chance num outro clube, seguiu lá para São Paulo. Ele que transformou o cara em lateral esquerdo, inclusive. Agora você reclama que o cara não está aqui. Aí falei, trouxemos o Marcelo, aí trouxe o Pirani, trouxemos outros jogadores e tal. Não, mas a contratação, ele falou, o Fluminense não vai pagar. Parecia um dirigente falando. E eu achei muito bom que ele falou, gente, o Fluminense tem que pagar seus compromissos. Não adianta falar em contratar mais e mais, que o clube não vai conseguir pagar. Quer dizer, é uma loucura. O cara olha e fala assim, o Marcelo não jogou, o Alexander está machucado, faltou fulano. Tem que contratar. Muito fácil falar que tem que contratar. Acho que nós, na imprensa, temos que ter um pouco de responsabilidade com relação a isso. É que nem eu falei ontem que a história do Cudê. A gente desce o cacete no calendário. O calendário é um absurdo, Aí o cara fala assim, cara, tem que fazer uma escolha. Eu tenho 3 jogos, que é contra Corinthians, já está 2-0 pro meu time, né? Eu vou jogar fora, mas está 2-0. Tem um jogo contra o Cruzeiro. Eu não posso perder pro Cruzeiro. Não se perder pro Cruzeiro, na volta do Cruzeiro, depois de 3 anos na Série B. Aí eu discordo dele, tá? Esse jogo é importante. E a gente sabe que pesa. Pesa a barbaridade, né? Você vê o caso do Grêmio, ganhou o Grenal, já começou agora a ganhar todo mundo de novo, voltou a vencer. Como é que isso... Né? E depois o jogo mais importante, se o Atlético não venceu a Aliança em Lima, ele vai ficar fora da Libertadores. Então ele tem que ganhar os jogos. Aí ele faz uma escolha. Deu errado. É dele a responsabilidade? É claro que é, ele que é o técnico, né? É dele a responsabilidade. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu também teria que fazer uma escolha se eu fosse o técnico. Não tem jeito, não posso jogar com os mesmos jogadores todos os jogos. Né? Então, assim, é tudo muito conveniente a gente criticar o calendário, não entender as suas mazelas, as situações que o treinador tem que fazer algumas opções, né? E no caso do Fluminense, não tem como contratar mais jogadores. Já gasta muito o Fluminense, investe pesado no futebol, talvez mais do que possa. Vai ter que contratar sim, Mauro César. Vai ter que contratar sim. O Fluminense entrou esse ano para brigar por todos os títulos e ficou claro que precisa de reforços. Eu acho, talvez, apesar de necessário e errado, contratar para a lateral esquerda. Onde você você vai ter de volta o Marcelo, que já deve estar provavelmente de volta amanhã, domingo, contra o Bragantino, e o Alexander daqui a pouco está de volta. Ainda tem o Jorge que volta em setembro. Ou seja, você tem 3 jogadores para posição. Hoje nós não temos nenhum, mas daqui a uma semana a gente vai ter um e daqui a um mês pode ter 2. Né? Então, assim, lateral esquerda talvez eu acho que seja realmente uma posição que se gastar, você pode ter 4 jogadores daqui a pouco para o mesmo setor. Agora, meio campo, jogador de lado, de velocidade, vai ter que contratar. Se analisar os números do balanço e tudo mais, você vai ver que o Fluminense não reduziu dívida. O Fluminense tem uma dívida significativa. Ele investe no futebol esperando resultado. E pode ter resultados esse ano. Então, acho que a gente tem que entender também bem o contexto. E o Flamengo, acho que assim, conseguiu uma paz. Mas essa paz vai para o espaço de segunda-feira perder para o Vasco, por exemplo. Então, tem que continuar esse trabalho. Vai ser um jogo diferente. Imagino que o Vasco, embora o Barbieri goste da bola, de ter a bola, eu acho que não vai jogar propondo o jogo, vai aceitar que o Flamengo fique com a bola, não vai cair na mesma, acho eu, né? Sei lá, o Barbieri, né? Na armadilha que o São Paulo tentou preparar ontem, né? É o que eu imagino. E depois tem o Racing na quinta-feira, que é o jogo dos 3,
analisando de maneira muito fria o jogo mais importante, que é o jogo que pode definir a classificação na competição mais relevante. Se você tiver que escolher, você tem que ser eliminado de uma. Você quer ser eliminado da Libertadores ou da Copa do Brasil? Melhor cair na Copa do Brasil, acho eu. Para o Fluminense, daqui a algumas semanas, se ele estiver bem na Libertadores, cicatriza essa ferida. Se ele passar pelo... Se ele conseguir dar mais um bom resultado contra o River, ele deve se classificar, na outra fase avançar, chegar ali naquele funil, na reta final da Libertadores, o time voltar a jogar bem, as coisas passam. Mas o dinizismo não é a salvação, aquela coisa messiânica, nem é uma porcaria, como agora estão dizendo. Gente, ele é só um técnico que joga, que monta times que jogam querendo a bola. Isso é tratado no Brasil como se fosse quase um pecado. Os times dele fazem questão de ter a bola, com virtudes e defeitos, para o bem e para o mal. Isso é tratado como se fosse ruim. Enfim. Eu achei muito interessante essa reflexão dele. Acabou pegando um trechinho ali, ele falando sobre Flamengo, né, e coisa e tal. Mas é o que ele fala, né? Se é para ser eliminado de uma Libertadores, uma Copa do Brasil, que seja da Copa do Brasil. Eu preferia não ser eliminado em nenhuma das duas, né? Eu acho que dava para tocar, apesar de entender que o Fluminense não tem elenco para disputar as 3 competições, que o brasileiro ficasse de lado quando necessário e priorizasse as 2 Copas. Mas eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, principalmente por esse extremismo, né? É muito 8 ou 80 a avaliação do trabalho do Diniz. Ou as pessoas amam demais e colocam ele acima até da instituição Fluminense. Pode perder, ele tem que continuar porque joga bonito. Ou então já massacra o cara, não serve, demite, perde a cabeça. Acho que não é assim, né? O Mauro César chega a falar aí que será que se não fosse pelo Diniz o Fluminense estaria na Libertadores? Bom, o Fluminense disputou as 2 últimas Libertadores com o Marcão classificando o Fluminense para ela, né? Assim, o Marcão classificou o Fluminense para 2 das últimas 3 Libertadores que a gente disputou. Nós chegamos nas quartas de final com o Roger Machado. Ano passado, com o Abel, a gente caiu na pré-Libertadores. Então, eu não sei também, pessoal, é uma avaliação aqui, uma reflexão que eu faço, tá? Muita gente fala, inclusive alguns amigos meus, que se não fosse pelo Diniz, esse time do Fluminense, os 11, brigaria para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu já acho isso um extremismo, tá? Eu já acho isso um extremismo. Não sei também se a gente chegaria em terceiro no Brasileiro do ano passado. Provavelmente não. Mas com esse time o Fluminense brigaria para não ser rebaixado, sabe? São esses extremismos que eu ouço, leio, que eu acho que é importante trazer o debate nem 8 nem 80, né? Eu acho que ele pratica realmente um estilo de jogo diferente, coisa que só ele faz. Não é à toa que saiu na Itália uma revista especializada em futebol, falando que descobriu-se uma nova maneira de jogar bola no Brasil, tá? Que é o dinizismo. Mas, por outro lado, essa prática que só ele usa, ela precisa trazer resultados, né? Não basta trazer resultados num curto momento do ano, ela tem que trazer resultados ao longo do ano. Se o Fluminense não é capaz, se o elenco, se o time, se as ferramentas que são dadas para ele não são suficientes para ele ser campeão de tudo, beleza. Mas que se mantenha pelo menos uma regularidade e chegue o mais distante possível nas competições que ele puder. Ano passado, apesar da gente poder passar facilmente pelo Corinthians e ter feito a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, nós chegamos numa semifinal, né? Ficamos ali entre os 4 melhores. Campeonato Brasileiro, a gente ficou entre os 3 melhores. Posição excelente para um clube que tem a 10ª folha do Brasil. Agora, ser eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, Libertadores a gente não tá classificado ainda. Chegar nas oitavas da Libertadores e cair, eu acho muito precoce. O Fluminense tem time para, pelo menos, na pior das hipóteses, chegar nas quartas de final da Libertadores, semifinal, e aí, dependendo do adversário que você pegar, tudo pode acontecer. Tá? Até aí, tudo bem. Não dá para cobrar títulos que o Diniz ganhe tudo, não dando as ferramentas necessárias para ele. Mas também acho que não é válido aceitar qualquer tipo de derrota porque ele não tem jogadores suficientes para isso. Como eu vi muita gente normalizando essa derrota no Fla-Flu. Não é nenhuma tragédia ser eliminado do Flamengo, porque eles têm um elenco muito melhor do que o nosso. Mas também não é para ser aceitado de forma normal. Ah, não, foi normal, tudo bem, vida que segue. Eu acho que essa ponderação, esse equilíbrio é o que falta um pouquinho entre todos nós. Eu me incluo nisso também, tá? Tô me incluindo nisso também. Na grande mídia, na torcida, nos canais especializados em Fluminense. Eu acho que dá pra gente fazer uma avaliação mais ponderada do trabalho do Diniz, sem extremismo, tanto pra cima quanto pra baixo, tá bom? Mas
Deixa a tua opinião aqui, por favor. É muito importante pra mim ler. Eu leio tudo, tá? O que você escreve. Nem sempre eu consigo comentar em todos, mas todos são lidos. Então, deixa a tua opinião aqui nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Saudações tricolores.